vocês já devem saber, hoje nós estaremos falando sobre o sistema de RPG Zweihander, The Green Imperials. A partir disso, pessoal, eu gostaria que vocês escutassem um rápido áudio que a gente preparou aqui para iniciar a nossa discussão. Então, por gentileza, caso o meu áudio fique muito alto, abaixem, ou caso ele fique muito baixo, aumentem. E vamos começar a nossa apresentação. Meu nome é Danzinger Eckenhard, e eu costumava ser muito parecido com você. Um cidadão modelo, um filho zeloso, um soldado forte, um marido dedicado e um pai amoroso. Mas isso foi há muito tempo atrás. Vou lhe dizer uma coisa agora. A vida tem muitas verdades difíceis para ensinar a um homem, e a maioria delas foi espancada em mim. E com cada lição, as armadilhas fracas da vida civilizada escurecem diante da minha vista, revelando sua natureza patética e artificial. Agora, se você calar a boca por um momento, eu vou lhe contar as 3 lições mais importantes da vida. A primeira lição é esta: você não pode ganhar nada nesse mundo. Passei minha vida em obediência, seguindo todas as regras, cumprindo meu dever para com meu país. Como soldado, às vezes isso significa fazer coisas terríveis. Não se engane, a guerra não é uma busca nobre. Quando algum pobre coitado é jogado em sua lâmina, cuspindo sangue, mijo e merda, bem, você não está pensando nos ideais do seu país ou no seu Deus. Você está tentando sobreviver. Mas eu não estou aqui dizendo isso para que você sinta pena de mim. A questão é que em algum momento eu teria feito qualquer coisa pelo meu país. Eu era um patriota comprometido com as causas de nossa terra. Eu dei tudo por eles, certo de que eles valorizariam meu serviço. Mas chegou a hora em que era conveniente para alguém no poder me usar, se livrar de mim. E foi exatamente isso que fizeram. Alguém deu a ordem e eles me lançaram no inferno. Eu nem sei o nome dele. E às vezes eu me pergunto se ele conhece o meu. Lição 2. Um homem fará o que puder para sobreviver. Eu passei quase metade da minha vida em uma prisão, com os loucos, os sanguinários e os depravados. E naqueles anos, rastejando no escuro, encharcado na minha própria sujeira, eu deveria ter morrido. Eu desisti todas as noites. Me deixei ir. Fechei meus olhos e rezei para que os deuses tirassem a minha vida de mim. E, no entanto, todas as manhãs eu acordava e alguma centelha interior se recusava a me deixar morrer. Eu vi a verdade negra que se esconde na alma de cada homem, a raiz de tudo que é vil e horrível nesse mundo. Nas profundezas daquela masmorra, eu fiz coisas que você não poderia imaginar. Coisas que é melhor de não dizer. E enquanto eu fazia essas coisas, dizia a mim mesmo que toda vez que eu estava fazendo aquilo, era para que eu sobrevivesse. Eu havia me convencido de que um dia eu seria um homem livre, que ainda havia coisas na vida pelas quais valia a pena lutar, pelas quais valeu a pena viver. O tempo todo, em algum lugar lá fora, eu devo ter sabido que era uma mentira, e que cada ato cruel estava corroendo a minha humanidade de pouco a pouco. Mas meus desejos continuaram, e um dia, depois de todo aquele sangue e selvageria, eu fui libertado. E foi só então que eu aprendi a terceira e mais importante lição da vida. A vida é dor e morte. Passamos todos os nossos dias encenando alguma charada de uma vida ordeira. Desempenhamos nossos papéis, fazemos nossas orações e fazemos nossos planos. Confiamos nos outros, nossas famílias, vizinhos, superiores, nossos sacerdotes. Colocamos fé nos nossos deuses. Tentamos viver uma vida boa e nos enganamos para acreditar de que de alguma forma tudo isso nos protegerá contra a tempestade que se aproxima. Achamos que temos algum controle sobre essa vida, mas não temos e nunca o teremos. A vida não é uma história infantil.
com feitos heróicos e algumas lições de moral mal organizadas, e com um final feliz. A vida é cruel. A vida é insensível. A vida vai tirar tudo que você um dia tem e já teve. E então ela vai matá-lo. O máximo que você pode esperar é ter algo em quem acreditar. Um último resquício de esperança que possa usar para enganar você mesmo antes do fim. Mas enquanto isso, todos nós vamos nos enraizar em nossa própria sujeira e trair uns aos outros. E pior, muito pior. Por quê? Porque um homem fará tudo o que for preciso para sobreviver. Agora você vai economizar muito esforço desperdiçado se continuar vivendo de acordo com essas 3 simples regras. Mas eu sei que você não vai. Você quer fugir e se esconder atrás de seus valores e falsas esperanças. Bem, marque minhas palavras. A dor está chegando e a morte está vindo. E não há nada que você possa fazer a respeito. Agora vá, saia da minha frente antes que eu mesmo te mate. Então, bem, pessoal, depois dessas magníficas palavras, não é? Isso é basicamente um resumo bastante poético do que é Zoihander. Alguma dúvida? Vem pra cima que eu tenho uma lança. Muitos estão digitando. The end times are coming. Exatamente, cara. Pode ficar tranquilo, Pedro. Qualquer coisa eu posso passar o áudio novamente em algum outro momento. Ou colocar na gravação, né? Sempre tá lá. Bem, todavia, pessoal. O que é Zoihander? Vou compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio. Todo mundo tá conseguindo ver? De boa? 3 espectadores. Deixar o pessoal entrando, né? Então, bem, pessoal. Zoihander, The Green and Perils, RPG, certo? O Zoihander Green and Perils, ele é basicamente um sistema de RPG que se utiliza do dado D100, semelhantemente a outros sistemas que a gente já conhece, como por exemplo Call of the Cthulhu, certo? Porém, ele se foca ali naquela fantasia medieval mais próxima do século XVI, entre aspas, um pouco mais avançado teoricamente, se a gente for comparar em questão de linha de tempo e utilização de equipamentos, do nosso caro D&D quinta edição, certo? E esse texto que vocês ouviram agora há pouco é praticamente a primeira coisa que vocês têm aqui quando abrem o livro de Zoihander, o depoimento de Danziger Eckenhardt, ex-soldado e prisioneiro. Né? Em relação a algumas notas do design, né? O Zoihander ele foi feito aí por 5 anos, né? Demorou 5 anos para fazer, e ele basicamente pode ser considerado, entre algumas aspas, um RPG indie, né? Financiado com crowdfunding. Lançado aí em torno dos anos de 2013 a 2017, a partir disso, né? As principais inspirações dele... Perdão, um momentinho. As principais inspirações dele vêm exatamente do universo de Warhammer Fantasy, né? Que, para quem não sabe, foi um dos grandes concorrentes de Dungeons and Dragons bem no comecinho da carreira, quando estava ali D&D primeira edição até a segunda edição do AD&D. Certo? Aquela clássica história de que os anões têm o livro dos rancores e coisas do tipo vem exatamente de Warhammer Fantasy. Nesse comentário de hoje, certo, a gente vai fazer muitas comparações entre o Zoihander, o Warhammer Fantasy e o nosso queridíssimo, né, D&D quinta edição. Bem, em relação a isso, as temáticas que o Zoihander aborda são principalmente focadas em gente, criaturas que vivem no mundo de Zoihander, né? Sejam seres humanos, anões, elfos ou até gnomos mesmo. Gnomos, duendes, meio orcs e algumas outras raças assim, né? Que a gente já tem alguns conhecimentos. Mas bem, Zoihander não é apenas um slice of life, igual que normalmente, né, o pessoal pode tentar assumir. Ele leva vidas, aventuras de um mundo difícil. Zoihander é um jogo principalmente sobre vida e eventualmente sobre morte. Todo esse trajeto no meio dele. Certo? Então, essa questão que o primeiro comentário, né, que a gente teve aqui citou, né, que você não pode ter tudo na vida, que a vida é sofrimento e morte, de fato é algo que o Zoihander ele preza em passar. Certo? Tendo isso em vista, ele obviamente, né, aborda gêneros de Dark Fantasy, certo? Bem padrão mesmo, juntamente com
como é que eu posso dizer? Perdão. O Grimdark. Certo? O que seria Grimdark, João? Grimdark é uma temática que foca assim, na parte mais negra, mais trevosa do mundo, né? Como a gente já está acostumado um pouquinho com a parte de nosso querido vampiro, né? Ele também pega a parte mais madura dos universos de fantasia, certo? Sendo um jogo que pode envolver bastantes temas perturbadores, né? Sangue, morte, combates brutais, abuso e coisas do tipo. Aqui tem a partezinha mais básica, ensina a jogar Zoe Hunter, né? E como vocês podem ver aqui em cima, não é lá um dos menores manuais de RPG. Certo? Ele tem aí em volta de suas 700 páginas, fora o suplemento, são apenas 2 livros todavia, certo? E a maioria disso aqui são colocados em tabelas. Certo? Aqui ele vai citando uma introdução sobre como é que é o jogo, como se trata, as aventuras dele e coisas do tipo. Em relação à criação de personagem, ele também é um esquema bastante tranquilo de se fazer, e diferentemente do que a gente está acostumado com o nosso quinta edição, ele tem a peculiaridade em relação à criação de personagem. Todas as características do seu personagem podem ser roladas aleatoriamente. Certo? Pessoalmente, eu estou mestrando aí uma mesa para os perpétuos como um teste, né? E o nosso queridíssimo Caio fez aí um personagem completamente aleatorizado, né, Caio? Quer dar um comentário? Mas, assim, brincar com bolinha de gude, mas quando tu bota a mão no saco, metade dela tem espinho, sabe? E aí uma hora teu personagem tá lindo e bonito, na outra ele tem catarata nos 2 olhos e nunca vai poder pegar um arco na vida e tu queria ser arqueiro. Infelizmente, né, cara, a vida não é feita do que nós queremos, e sim do que nós podemos, né? Mas, todavia, né, obviamente, a depender do seu mestre, você pode fazer aí uma alteração na sua ficha para a forma que você melhor preferir. Aí, Caio falando, né, inclusive, foi ótimo. Perfeitíssimo. Bem, Paulo, então, a gente falou aqui, né, quais são as temáticas de Zweihander e algumas peculiaridades sobre ele, mas ele é sobre o que, né? Bem, como todo RPG, ele é sobre o que você quiser. Mas para uma análise mais aprofundada, né, ele é um RPG sobre temáticas medievais, certo? E fantásticas até certo ponto, né? Tendo em vista, né, que diferentemente do D&D que a gente está acostumado, né, por exemplo, Aurora ou Forgotten Realms, ele é um cenário de low fantasy. Então, elementos, por exemplo, magia, deuses, monstros mágicos e coisas do tipo, são pouquíssimos presentes, não pouquíssimos, né, mas eles têm uma influência bem menor do que teria em D&D, por exemplo. Você não vai sair na rua e encontrar uma masmorra e lá dentro vai ter um golem, por exemplo. É algo bastante improvável, falando em Zweihander, né? Sua Alteza à Noite está digitando. Deixa não está mais, desistiu de digitar. Voltou. Rapaz, a indecisão é um mal do homem. Low Fantasy. Exatamente. Hypen. O pessoal que está acostumado, né, com a jogatinha está se perguntando: ah, mas por que você está falando um negócio desse, João? Não sei o que. Então, povos, eu vou explicar aqui. Eu vou abrir o Roll20, certo? E explicar como é que se dá algumas coisas em relação ao combate de Zweihander. Quando comparado a questões de D&D, né, a gente tem nossos caros death saves, a nossa CA e coisa do tipo, Zweihander ele é um sistema bem mais, como é que eu posso colocar, né, realista em situações relativas ao combate. Um momentinho, deixe-me pegar aqui uma ficha. Igor, algum problema de eu pegar a ficha do personagem? Igor? À vontade, perfeito. Então vou alterar aqui a transmissão, tá? Para que eu transmita o Roll20, one of the greatest platforms of RPG of all time. Estão vendo aqui, pessoal? Dando para ver direitinho? Sim, perfeito. Então esses aqui são os nossos, não vou dizer heróis, né? Mas não são os nossos personagens, certo? E essa aqui é uma ficha bem Averange, né, de Zweihander. Quando vocês olham assim, né, pode parecer bastante informação, certo? O que de fato eu às vezes até acho que é. Mas o principal é essa partezinha aqui, pessoal. Isso aqui é a sua vida, esses pontinhos, né? Para quem está acostumado com o mundo das trevas, né, pode se assemelhar até ao sistema de caixas. Porém, você pode receber um dano em cada caixa, sendo que você sempre vai estar em Unharmed, certo? Então, João, você está dizendo que eu só posso receber 1, 2, 3, 4, 5 danos? Exatamente, você pode ter 5 danos. Se você chegar no Slain, você instantaneamente morre.
Pô, mas parece um pouco complicado ter batalhas e tal, né? E de fato é. Zweihander, ele preza muito pela questão das consequências das suas ações, né? Bem como a sua esperteza durante o jogo. Então, para questões, por exemplo, de combate, eles são de fato combates. Eles não são coisas para você ficar, tipo, vamos lá matar alguns bandidos e coisas do tipo. Não. Por mais que você tenha uma armadura e coisas do tipo, e o cara tenha uma faca assim consegue penetrar um pouco ali, né, entre as flechas das armaduras e possivelmente cortar uma veia bem importante. E acreditem, isso acontece. Para todos os efeitos, a vida humana é muito frágil mesmo. Principalmente Zweihander, e não só a humana, a élfica, a anã e a goblin também. Ixi, vai mandando mensagens aqui um momentinho, pessoal, perdão. Deixa eu mutar o Celovski, né, para não atrapalharmos. Prontinho. Pronto, né, João? Então, quer dizer que se eu andar com armadura, um meliante ainda pode me matar? Como é que isso acontece? Acontece da seguinte forma, né? Vamos começar primeiro pelo começo. A gente precisa ir construindo as coisas até que a gente comece, de fato, a nossa ida para as temáticas de Zweihander. Começando, né, de como é que se faz um personagem de Zweihander, né? A gente vai ter aqui nossos atributos, certo? Primeiro de tudo, que diferente de D&D, eles são com algumas modificações, porém permanecem com os mesmos contextos. Combate, ele é uma disciplina bastante interessante, que ele é focado exatamente para o combate. É menos se você for marinheiro, Maurício. As indiretas. É uma raça que tem sorte de não ser morto. De fato, né, pessoal? Deixa eu explicar essa piadinha aí do Igor, né? Esse cara, colega aqui, né, que é o Dan, um personagem de um colega meu que não faz parte da cela, ele tá jogando com um personagem cujo qual a classe, entre aspas, né, é marinheiro. Em Zweihander não existe classes por padrão, né? Então você não pode ser, por exemplo, um mago, você não pode ser um feiticeiro. Essas classificações não existem em Zweihander. Diferentemente disso, existe uma lista bastante extensa de profissões que o seu personagem pode seguir. Então você pode ser, por exemplo, barqueiro, guarda, mercenário, caçador, explorador, mendigo, isso também pode funcionar, alquimista, médico, cirurgião, e tudo isso lhe confere uma série de interessantes habilidades e vantagens durante as suas ações em médio ao jogo. Saudade de CLT. E pronto, né? Em relação a isso, nosso claro colega Dan aqui é um marinheiro. E esse corno aqui já teve parte da perna decepada, já ficou inconsciente, já tomou uma machada na espinha e por muita sorte não morreu. Mas ele ficou quase nesse nível aqui, ó, que é o Grievously Wounded, que é quando você mais tá na merda, cara. Bem, voltando em relação aqui aos nossos atributos, né, João? Como é que a gente faz assim pra fazer uma rolagem em Zweihander, por exemplo, né? Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Tem PDF da ficha para enviar aqui? Maurício, infelizmente, não achei. Contudo, vocês podem criar uma ficha de Zweihander pelo Roll20. Ele fornece a criação de ficha bem direitinho, semelhante ao que teria no PDF, né? Contudo, caso... Vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma ficha vazia, né? Eu vou criar aqui outra ficha. Create Character. É o Losco Rigepa, um dos maiores Loscos de todo o mundo, né? Finalmente vem assim, tá com esse negócio branco aqui, mas ninguém liga. Só vem aqui para baixo, clicar em Hide e pronto. Daqui você pode já preencher a ficha em relação ao que está colocado aqui no manual. Deixa eu compartilhar minha tela inteira, né, para ficar melhorzinho de vocês verem. Ou tá na tela inteira já, não sei, deixa eu ver. Tá na minha tela inteira, pessoal? Por favor, respondam aí. Se eu vir aqui, por exemplo, ele vai aparecer o PDF? Sim. Ah, pronto. Perfeito. Deixa eu arrumar isso aqui. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Aqui, ó. Tá aparecendo o PDF aqui? Calma aí, eu tô vendo a ficha. Tu tá passando assim o cursor na ficha. Ah, então não tô compartilhando toda não. Um momentinho. Para de compartilhar. Telas, screen. Pronto, aqui, ó. Agora? Pronto. Pronto, né, Mauro? Eu acho que aqui no final, normalmente em livro de RPG, ele disponibiliza ficha. Mas quando eu fui dar uma olhadinha, não tinha. Deixa eu ver se ele tem aqui alguma coisa. Character Sheet. Eu acredito que seja. Tu pode também achar na internet ou em canais separados. Opa, eu vi um character aqui. Character Stable. Pronto, agora dá pra ver o PDF, né? Perfeito. Eu tava mexendo. Ah, pronto, aqui, ó. Character Sheet, né? Mas eu não achei uma versão dela em PDF, Maurício. Eu posso procurar depois e disponibilizar para vocês caso vocês queiram. Contudo, eu acho a do Roll20 mais bonitinho, né? Muito peba essa ficha aqui. São 3 fichas. 3?
4 páginas de ficha, semelhante ao do Roll20, né? Então, pronto. Deixa eu voltar aqui para a ficha do nosso caro colega Igor, né? Então, pronto. Os atributos eles vão de 0 até 100. Contudo, você tem que rolar os seus atributos, certo? Isso é a regra do cenário e coisa do tipo. Porém, de acordo com o seu mestre, né, pode-se ter outras formas de você fazer a distribuição dessas habilidades, certo? Então, por exemplo, aqui no combate, vamos pegar aqui o Brawl melhor. Aqui no Brawl a gente tem 41, certo? Eu tirei 41. Para eu ter sucesso em algum teste relacionado a Brawl, eu tenho que tirar a quantidade igual ou menor ao meu atributo para ter um sucesso. Então, se eu fizer uma rolagem aqui, eu teria que tirar 41 ou menos para eu ter sucesso. Se eu tirar 42 ou mais, seria uma falha. Então vamos fazer aqui um teste, por exemplo, de Toughness, que é a relação da Brawl. Clicamos aqui, daí submit. Pô, vixe, João, que diabo é isso aqui que aparece na minha tela? Calma lá que a gente vai explicar, certo? A rolagem do Zoe Hunter, ela consiste na rolagem de 1d100 e é bem simples. Você tem que tirar igual ou menor ao seu atributo para que ela seja um sucesso. Isso aqui está falando o quê? Aqui mostra o quanto de atributo puro eu tenho, que é 41. Aqui fala se eu tenho algum bônus da minha skill, certo? Que é Toughness. Eu não tenho nenhum bônus nesse caso, certo? Se eu tenho alguma penalidade ou bônus para o meu teste, que no caso eu não apliquei, e algum outro modificador por conta de equipamento ou habilidade, que eu também não tenho. Aqui ele fala a minha rolagem, que foi 41, né? Se eu passar aqui o mouse por cima, ele fala 1d100 é igual a 41. E aqui ele fala o meu atributo que eu devo atingir, que é 41. Atingir meu atributo, 41 é igual a 41. Então esse teste foi um sucesso. Então ela fez uma resposta assim, mas como eu sou um fudido, aceito dar de vocês. Bem, pessoal, em relação a isso, alguma dúvida? Povos? Nopes. Minha não. Soltas à noite está digitando e Kátia também. Só a 10 existência mesmo. Rapaz, deixe de ter certeza que a próxima sessão vai ter uma surpresa aí pro esquadrão. Bem, sem dúvidas, vamos continuando, né, pessoal? Então, aqui de boa, né? Mas, João, o que esse negócio aqui, esse 4 do lado? Bem, pessoal, isso aqui é o que o pessoal chama de bônus de atributo, certo? O que isso quer dizer? Quando a gente tem um bônus, isso ele vai aplicar em rolagens pertinentes a esse efeito. Por exemplo, por parte de regra, quando você desfere dano com alguma arma, você adiciona o seu bônus de combate a esse dano. O bônus de combate aqui é 4. Esse aqui também é 4. E esse aqui é 3. Por que tem essa diferença, João? Bem simples. Os bônus eles são colocados pela dezena do seu atributo base. Mas, João, aqui é 3 e o bônus é 4. Isso é por conta de outra regra da minha racial que me permite adicionar 1 no meu bônus de combate. Por exemplo, aqui o humano, que é a raça do Igor, ganha 1 de combate. Então ele tem 4. Ou seja, quando ele for dar dano, ele tem já 4 de dano. Epa! 5 não, 4 de dano fixo. Tudo bem? Tendo isso em vista, vamos passar aqui para a parte de... Vamos seguir aqui o... Serve de nada. Rapaz, ainda pior, cara. Não sei porque tinha tão baixo em combate, né? Ainda tem 1 de Simple Melee, falando nisso, né? Vamos seguir aqui o texto que é mais tranquilo, pessoal. Cadê? Pronto. Vamos seguir aqui a parte de os elementos que ele mostra para a criação de personagem. Character Creation. Aqui ó, ele comenta os atributos que eles chamam de Bs, né? Então tem o CB, que é o combate, BB, que é o Brawl, que no caso seria a nossa Toughness misturado com força. Combate, como eu já comentei, ele é focado para combate, seja ele de armas à distância, armas simples ou marciais, que eles também têm a mesma distinção entre esse tipo de arma para o Zoe Hunter. Então quem pode usar arma marcial consegue dar mais dano, só que é um pouquinho mais difícil de usar. Alguns trabalhos bem específicos permitem que você evolua as suas proficiências com armas marciais, certo? Armas simples melee, armas simples ranged e armas marciais ranged, certo? Que é os nossos ataques à distância. Distribuição de 4 de dano é igual a 4 caixas. Incorreto, Maurício, incorreto. Isso aí que você falou é perfeito para a nossa discussão, viu? Isso é o que dá a grande diferença de Zoe Hunter para outros sistemas. É o seguinte, vamos explicar aqui. Quando você vai fazer na sua ficha, você vai ver que você vai ter 2 limiares, né, que são os thresholds. Você vai ter o teu damage threshold, certo? Que ele serve para danos físicos, sejam eles contusões, perfurações, lacerações ou outros tipos de dano físico, certo?
ou teoricamente mágico também, que não afetem a sua mente. E a gente vai ter também o Peril Threshold, nosso limiar de Peril, que é para efeitos mentais, sejam eles estresse, medo, pavor, por exemplo, agonia ou loucura, que é também uma grande temática que o sistema mexe. O grande Foderlings. Nem digo nada dos Foderlings. Então pronto, Maurício. Isso aqui é o que vai definir se você vai tomar dano ou não. Ou melhor, né, descer nas suas condições. Né? Esse aqui é o tracker de condições para dano. Esse aqui é o tracker de condições para Peril. Como é que a gente sabe se a gente toma dano ou não, João? Bem simples. Se um ataque der aqui, por exemplo, 4 de dano, eu defendo o ataque. Seja conseguindo me esquivar, seja conseguindo aparar o golpe, seja o golpe sendo defletido pela armadura, ou simplesmente ele não sendo algo que me dê um ferimento de alguma forma, certo? Então se eu tomar 4 de dano, beleza, de boa. Contudo, se eu tomar acima do meu limiar, se eu tomar 5 de dano, isso significa que eu desço uma condição. Então, ao invés de eu não estar machucado, eu fico levemente ferido. Ok? Então, se eu ficar tomando facada com 5 de dano, 5 de dano, 5 de dano, eu vou descendo uma caixinha até eu ser morto. Certo? Beleza, João, isso aí é tranquilo, né? Mas essas outras caixinhas aqui, isso é para caso você consiga descer mais de uma caixinha ao mesmo tempo. Certo? Então, João, se eu tomar 5 de dano, beleza, né? Se aplica da mesma forma? Aplica da mesma forma. Se eu tomar 9 de dano, melhor, 10 de dano, eu desço apenas uma caixinha. Se eu tomar 11 de dano, por exemplo, que passa dos 10, eu desço 2. Se eu tomar 17 de dano, eu desço 3. Se eu tomar 23 de dano numa porrada só, eu desço 4 caixinhas. Deu pra entender, Maurício? Perfeito. E beleza, João. Mas tem alguma coisa assim de ruim se eu ficar, por exemplo, muito tempo machucado, seriamente machucado? Na realidade tem. Cada vez que você toma dano enquanto você estiver moderadamente machucado, você tem chances de gerar um ferimento. Um ferimento? Mas a gente não já está machucado? Sim, de fato, mas isso pode ser... Um momentinho. Mas isso pode significar, por exemplo, escoriações leves, rasgos ou alguns tipos de arranhões que não são mortais, necessariamente. Porém, ferimentos podem sim ser mortais. Quando você recebe um dano, seja ele qualquer que for, quando um ataque lhe acerta, né, enquanto você estiver pelo menos moderadamente machucado, você vai rolar um D6. Pô, se o dado tiver 6, você instantaneamente toma um ferimento e você deve rolar um D100. Esse número que você rolar, ele vai estar relacionado a uma tabela que é colocada para o mestre. Deixe-me pegar aqui a tabela, Zweihander Handouts, e deixa eu estar colocando aqui, deixa eu ver aqui, Injuries. When injuries occur. Injury Table. Prontinho. Então a gente vê aqui, né? É um ferimento moderado que deu 68. Quase o número do sexo, né, pessoal? Então a gente tem aqui Sprained Wrist. Until recuperated, you cannot hold anything in your primary hand and must rely on your off-hand. Então você não pode segurar nada na sua mão e deve usar apenas a sua mão contrária. Então lascou a sua mão. Até você ser recuperado. Beleza, mas quando é que eu me recupero? Quando você fizer uma cirurgia. Putz, precisa fazer cirurgia, não recupera com descanso? Galera, se você dormir um dia, por exemplo, suas costas não vão fechar. Né? Isso é bastante óbvio. E o Zweihander preza por esse tipo de situação. É o que equivale às condições de World of Darkness. Bastante semelhante, excelente analogia. Então, João, eu posso ficar estacando injuries até quando? Rapaz, cada vez que você toma uma porrada, né? Você vai descendo então até você morrer, praticamente, né? Contudo, existe uma pequena chance, caso você tire de 93 até 100, de o seu ferimento ser mais grave do que a sua condição atual indica. Então ele fala aqui, né? Misfortune. Roll on the Serious Injury Table. E a Serious Injury acontece quando você está aqui, ó, né? a um nível abaixo. E se eu der o mesmo número, ele pode dar uma Grievous. E se ele der 93 de novo, eu instantaneamente morro. Então pode ser que de fato uma pedrada na sua cabeça, por exemplo, lhe dê insta-kill. Pode ser que aconteça, mas pode ser que também não.
Putz, João, mas parece um sistema muito maligno, né? Do mal, o negócio é ruim mesmo. De fato. Porém, existem algumas coisas que podem, né, auxiliar nesses coisinhas. E o Igor falou aí. Por exemplo, todos os personagens eles possuem uma coisinha chamada Fate Points, certo? Que é bom os meus jogadores lembrarem que isso aqui existe, tá? O que são Fate Points? Eu posso gastar um Fate Point para não morrer. Bem simples. Ao invés de eu ser automaticamente morto, eu não morro. Mas adoro. Fora isso, existem muitas outras nuances que podem ser colocadas em reverência a isso. Por exemplo, existe também de sangramento no jogo, certo? Que caso você não esteja utilizando armadura ou coisa do tipo, você começa a sangrar. E você morre se o seu... Não, e você morre quando passar uma quantidade de turnos igual ao seu Brawly Bônus. Então, por exemplo aqui, se o Igor recebesse uma facada, ele não defendesse, não aparasse, não esquivasse, tomasse o bagulho e não tivesse com a armadura, ele teria 4 turnos para morrer, mesmo se acabasse o combate. Daí, pô, João, como é que eu posso fazer pra não que isso não aconteça? Só você passar a bandagenzinha e acabou. Beleza? Até aqui, povos. Alguma colocação? Se diga aí das vezes que eu levei a facada. Rapaz, deixa eu ver aqui. Eu acho que de bicho mesmo, acho que nem usou faca, mas já tomou lançada, já tomou tiro, já tomou garrada. Sua Alteza à noite está digitando. Os era um bleed, verdade, né? O magro, eu não lembro se o magro deu bleed em alguém. Todavia, isso é coisa para a nossa discussão do pós-mesa, né? Então, povo, a gente está falando muito aqui da questão, né, do combate da ficha e tal. Vamos falar um pouquinho do mundo, né? Para saber onde é que a gente está se situando. Bem, pessoal, em relação ao mundo de Zoerhanda, né, como já podem ter visto aqui em algumas artes, ele é um mundo bastante, entre aspas, né, real, certo? As pessoas de fato existem e coisas do tipo, e existem as outras raças fantasiosas, né, como a gente já comentou. É um mundo de relativa pouca fantasia, certo? Mas eu não diria assim que ele é ausente dos elementos fantásticos, o que seria, por exemplo, um RPG puramente realista, sabe? Que eu acho que, para falar, vai ser até um pouquinho chato, né? Contudo, existem elementos mágicos no universo, certo? Tanto que existem aqui profissões que você pode pegar que são mágicas, certo? Aqui nós temos os anões, os gnomos, que são as raças jogáveis, tá? Diferente aqui do nosso belíssimo Sr. Galo e do Sr. Edos, que eu imagino que isso aqui seja mais próximo do Edos, né? Os gnomos não são uma raça tão amigável assim, pelo que dá pra ver. Os halflings, né? Que é o povo gente boa que a gente conhece. E os ogros, né, que também são raças jogáveis. Os elfos, né, que eu não gosto de elfo, pessoal. Não joguem de elfo na minha mesa, não vai morrer automaticamente. E aqui a gente entra na parte das profissões. As profissões são o que de fato distinguem boa parte dos sistemas de Warhammer, dos sistemas, né, de Zoerhanda. Como eu tinha comentado antes, né, isso dá um grande flavor em relação ao universo em que vocês se encontram. Oxi, eu falo. Aí beleza, Maurício, então infelizmente aí você não poderá jogar sobre as minhas jurisdições de mesa, ok? Exceto que você seja um Dark Elf, aí eu posso considerar a sua proposição. Brincadeira, pessoal. Eu não jogaria de elfo, mas eu sei que é raça bacana. Sua Alteza à noite está digitando. Low Fantasy, mundo real com magia. High Fantasy, mundo mágico. Pronto, Igor. Isso é uma definição bastante interessante. Low Fantasy é o mundo real com magia e High Fantasy é o mundo mágico com magia. Eu acho que isso de fato pode fazer a gente ajudar a entender um pouco mais de como é que é esse esquema, né? Por exemplo, em relação à principal diferença que eu acho de D&D para Zoerhanda e também o Warhammer Fantasy é exatamente esse ponto. Inerentemente no mundo não existe nada mágico, nada que não seja causado por seres mágicos, certo? Então em relação a deuses, por exemplo, em Warhammer Fantasy, se eu bem me lembro, posso estar errado, certo? Sigma, que é o deus dos humanos, assim, o mais pica das galáxias, era um cara assim, padrão, até que ele ascendeu à divindade,
Mas até o momento ele só era muito, muito foda. O que se assemelha de certa forma também ao Warhammer 40k. Mas aí, né, já é outra história, a gente pode pegar um outro momento para falar sobre as histórias assim, desses vários RPGs que a gente já tem em contato, né? Todavia, falando em magia, né, um pouquinho já, dando branch assim, em vários assuntos, magia em Zweihander é um tema bastante complexo. Bem quanto para o Warhammer 40k, quanto para o Warhammer Fantasy, certo? A magia em Zweihander é algo advindo do plano etérico. Os ventos da magia correm soltos pelo mundo e eles alteram as pessoas da forma mais sutis. Tão sutis que às vezes ela corrompe a alma da pessoa, né? E faz com que ela pegue fogo, por exemplo. Contudo, existem diversas escolas de magia. E quando a gente chegar lá, eu vou dar algumas abordagens bem interessantes. Contudo, já adianto, quem for fazer Spellcaster, caso vá jogar, tenha um pouquinho de cuidado. Porque se a magia falhar, algumas coisas não acontecem muito bem. Terça-feira normal na Inquisição. Pessoal. Inquisição também é um bagulho, né? Um pouquinho complicado. Caçadores de bruxa aí, né? Bem, voltando aqui para a questão das profissões, pessoal. As profissões são algo normal, certo? Existem níveis de profissão. O seu personagem pode ir até o 3º nível. E ele pode ter, então, 3 profissões, certo? Porém, as profissões iniciais são bastante mundanas em comparação com o que a gente tem em vista com D&D. As distinções, os templates, né, digamos assim, para as profissões são acadêmico, commoner, né, que é cidadão, basicamente. Aqui seria estudante, cidadão, knave. Esqueci o que é, mas basicamente um rogue da vida, né? Um ladino. Ranger, que a gente conhece, né? Socialite, que seria o pessoal mais, né, high class, assim. E Warrior. Deixa eu ver se mais algum. Não, são esses, certo? E a partir das imagens, vocês podem ver, né? Não parece muito aquele padrão de aventureiro que a gente vê, né? E de fato, pessoal, ninguém nessa merda é aventureiro. Vocês são uns fudidos, vocês são gente normal. E isso é um negócio que complica bastante a situação de você ser, né, um mercenário, um aventureiro, como queiram chamar. Alguém que faz trabalho. Maurício está digitando, vamos ver aí. Aproveitar e beber água. Você mencionou antes que tinha marinheiro. Sim, de fato. Tem mais opções em outro lugar? Sim, Maurício. Existem as profissões avançadas, que é tipo as classes de prestígio do D&D 3.5, quarta edição. E também o suplemento traz uma porrada de classe nova. Contudo, a classe padrão não são essas 5, tá? Isso são os arquétipos de cada classe. Cada arquétipo possui esse tanto aqui que você pode rolar ou pode escolher a depender do seu mestre. Então, por exemplo, os acadêmicos podem ser Adherent, Anchorite, Antiquarian, Apothecary, Astrologer, Diabolist, Engineer, Informer, Investigator, Monk, Preacher e Scribe. Putz, John, então quer dizer que eu posso ser um engenheiro no meio de uma porrada? Pode, já acredite se quiser, tem suas utilidades. Nenhuma classe, ou melhor, nenhuma profissão é ruim, certo? Elas têm bastantes não, né? Tem bastante peculiaridade e diferença entre cada elas. Como eu tinha comentado antes, cada profissão permite que você evolua skills diferentes, certo? Bem como todas elas podem ter uma vantagem ou um drawback, que normalmente ocorre ali em classes mágicas, certo? Investigador do coração, exatamente. Bem como isso, cada profissão também começa com uns kitzinhos, né? Uns sets, que todo item no jogo é chamado de trappings, certo? Então, primeiro eles começam com uma Black Lotus, que é um inebriante, ou é uma droga aí que o pessoal usar. Um vaso com sanguessugas, que é bastante útil para fazer sangria. Bolsa de moedas, uma faca, roupas finas, símbolo sagrado, hobbies, uma ampola de mercúrio, que serve para curar, água real, uma mochila de ombro, saias de cheiro, que serve para curar também, sapatos leves ou sapatos de couro, kit de escrivão, como é que é o nome, rapaz? Um porrete ou um staff. Cara, eu não sei como é que é as palavras em português. Como é que é staff, pessoal, por favor? Um cajado. Ou 3 facas de arremesso com uma bandoleira. É um opioide. Isso, obrigado, Igor. Então, beleza, João. Então quer dizer que esses negócios aí... Qual que é a diferença de cada coisa para essa? Bem, como vocês podem ver, né? E eu comentei, os acadêmicos têm muitos itens de cura, né? Mas não é que você seja necessariamente focado para isso, certo? Existe também todo tipo de craft no jogo, e isso também faz uma jurisdição bastante interessante aos apotecários, aos cirurgiões barbeiros e aos engenheiros.
Então você literalmente pode craftar um trabuco, certo? Armas de fogo são bastante comuns nesse jogo, né? Em comparação à raridade, literalmente quests pra gente conseguir uma pistola no D&D. Então beleza, esses aqui são os acadêmicos, né? Que são os pesquisadores, os inteligentes, o pessoal ali, né? Que usa inteligência no geral. Ele comenta aqui, né? Given the privilege of an education, academics possess formal training in a vocation or another. The tireless pursuit of scholarity or philosophical knowledge drives them. Basicamente aquele pessoal, né, que é mais cabeça, mais estudioso, que procura o conhecimento, seja ele oculto ou não. O que é bandolier? É uma bandoleira. É basicamente o item vanity, certo? Um item assim mais trejeitual para você guardar os seus itens. É uma bolsinha assim que fica no teu peito. Normalmente o pessoal usa hoje em dia, né, para guardar bala de shotgun, mas não tinha na época, né? Vamos para os commoners, certo? Que é basicamente os camponeses, né? Os campesinos, que são o pessoal mais classe baixa, assim, que são os trabalhadores braçais. O jogo está dizendo que eu posso literalmente ser um marceneiro e jogar o jogo? Você pode, e tem suas vantagens. Pochete de peito, exatamente, eu agradeço mais uma vez aí. Vamos lá, né? Quais são as profissões de camponês? Artesão, barbeiro, cirurgião, que por conta disso, algumas curiosidades do cenário, certo? Não existem médicos, né? É uma coisa muito cara, assim, para o pessoal mais padrão ter. Então eles vão num barbeiro cirurgião, que é o cara que corta cabelo e também couro. Então, possivelmente você vai estar ali naquele postezinho vermelho com azul, com branco, girando com um pouquinho de sangue e alguns panos sujos na parte de fora do local. Corta o cabelo e pinta. Exatamente. Vamos lá, né? Barbeiro cirurgião, barqueiro, que é a profissão do marinheiro lá, né? Camp follower, que é basicamente aquele carinha que fica nos campos de mercenários. Shipjack, que eu realmente esqueci o que é. Coachman, Doomsayer, que é o pessoal que fala que o vento tá próximo, ou o pessoal que fica pelado no meio da rua com aquela plaquinha de compra o ouro. Jailer, que é carcereiro. Laborer, Peasant, Hatchcatcher, que é a melhor profissão do jogo inteiro. Pessoal, se for jogar, joga de Hatchcatcher. E Servant. O pessoal rindo aí. E as traps iniciais dele são 3 bandagens, uma Bottle Bomb, que é praticamente uma bomba, Grave Root, que se eu não me engano é um veneno, Holy Symbol, símbolo sagrado, sandálias ou botas, Rush Sack, que é uma sacola, Sheave, que é uma faca, uma vestimenta simples, uma veste de uma veste para climas frios, perdão. E você pode escolher entre um estilingue com 9 pedras, um porrete ou um flail, que é basicamente um instrumento para você macerar trigo ou outro tipo de grãos para transformar eles em farinha. Ferramentas de serviço, o que de fato, né, um camponês deveria ter. Like a Peasant. Eu me lembro só do camponês de Monty Python que quer reclamar pelos serviços e derrubar o rei. Fantástico o filme. Bem, pessoal, para quem gosta assim, né, de um pouco de malandragem, coisas das ruas, o Knave é o seu arquétipo, porque ele engloba aqui, né, os Rogues, os Scoundrels and the Larcenals, ou seja, o pessoal ali, né, que vive às margens da sociedade. Em relação a isso, a esse arquétipo, né, as profissões são mendigo, ladrão, charlatão, footpad, não lembro o que é, gambler, apostador, né, ladrão de tumbas, que é o nosso personagem da Arusha, né. Opa, tá aqui. Gutter Snipe, Highwayman, que é outro tipo de assaltante. Pra quem gosta de Darkest Dungeon, né? Tá aqui. Prostituta, putz. Traficante, vagabundo e vigilante. E as trappings que ele começam são antiveneno, né? Roupas escuras ou restos podres. Roupa ruim, teoricamente. Folkbane, que é um veneno para se usar contra pessoas. Gaffbag, que é um tipo de bolsa. Garish Attire ou Second Hand Attire, que são outros tipos de vestimenta. Símbolo sagrado, Lockpicks, né, que são as gazuas. Um manto, sapatos soft, né, que são macios. O estileto, que é uma faca. E você pode escolher entre um porrete, um garrote, que para quem não sabe é uma ferramenta para enforcamento. Uma pistola com gunpowder e 6 tiros, né? Homem-Aranha, você podia parar aí, Dr. Destino. Como eu ia passar pela porta? Porta, como camponês? Isso é uma conversa normal entre um cavaleiro do caos e qualquer outra pessoa normal. André está digitando. Dá pra fazer um garrote em casa e é bem fácil. De fato, você pode também fazer em Zoerranda, que é igualmente eficaz. Próximo aqui nós temos os Rangers, que são as pessoas que vivem fora das florestas, né? Na wilderness, na selvageria, longe dos campos e estradas, né?
Para as profissões nós temos o domador de animais, bailiff, bone picker, bounty hunter, grande caçador de recompensa. Só me lembro do Darkest Dungeon quando eu jogo esse negócio. Gamekeeper, headwise, old believer, outrider, que é o cara do cavalo, o peregrino, river slayer, que isso aqui já eu comento, e o trapper. Em relação a isso, as trappings que eles carregam são Animal Bane, que é um veneno usado para bestas, antiveneno, uma mochila, um chicote, botas pesadas, símbolo sagrado, várias peças de couro ou pele, kit de sobrevivência, tochas, roupas de viajante, um water skin, esqueci o que é, um negócio para você colocar água e beber, uma capa para a selvageria, né, para a floresta e coisa do tipo, Wolf's Bane, que é uma planta bem específica para remédios, e você pode escolher entre uma lança, um arco ou um machado. Slayer, exatamente, e não é a banda, meu patrão. Mas é isso mesmo que você tá pensando, cara. Slayers, em comparação ao que nós conhecemos aí, né? Para quem conhece de Warhammer Fantasy, você falando do Warhammer Fantasy. No Warhammer Fantasy, Slayers são exclusivamente anões, certo? Que tiveram alguma perda muito importante para a vida, certo? Seja da sua esposa, seja da sua honra. E para isso, eles rumaram até uma montanha bastante isolada para rumarem o caminho do matador, que é o Slayer. Eles treinam para usar duas armas para se jogar nos oponentes basicamente bárbaros, que de fato tem alguma semelhança com o que apresenta em Zweihander, certo? E nisso, eles têm uma missão, que é ter uma morte honrada, derrotando o maior inimigo possível. Isso sendo traduzido para o Zweihander é basicamente uma classe que envolve o bárbaro, certo? Que é aquela pessoa que mora fora da sociedade, que tem seus próprios ritos, suas próprias culturas, certo? Bem semelhante ao bárbaro que a gente tem em D&D, certo? Porém, nada impede, né, você querer fazer um Slayer à la Warhammer, que é bem bacana também. Deixa eu ver se mais um. Pronto. A gente tem o Socialite, certo? Que são as pessoas ali que têm algum tipo de notoriedade bastante peculiar. Olhando um pouco mais para as profissões, nós temos um pouco mais de insight em relação a elas, né? Nós temos o anarquista, courtier, que eu não lembro o que é, o cultista, o entertainer, né? Que é basicamente o artista, envoy, fop, o jester, né? Que é o coringa, o palhaço, provocateur, rector, raconter, rake e valet, certo? Então, de certa forma, são pessoas ali associadas a algum tipo de high society, sejam grupos bem específicos ou algo mais voltado para o entretenimento, certo? Em relação às trappings dele, eles têm uma bolsa de moedas, sapatos bonitos, roupas fashion, chapéus orquestrados, certo? Símbolos sagrados, um soco inglês, raízes de mandrágora, que se eu não me engano também são medicina ou veneno, um manto, neck ruff, que é basicamente um apetrecho para o pescoço, shoulder bags, que é novamente aquela mochila que vai no ombro, né? Writing kit, que é um kit de escrivão, e você pode escolher entre facas de arremesso, com a bandoleira, uma rapieira ou um walking cane, né? Que é uma bengala, que é considerado uma arma de mão improvisada. Por fim, mas não menos importante, nós temos os guerreiros, que são aqueles que dedicaram a sua vida para a arte marcial ou para a guerra. Nós temos aqui em relação às profissões o berserker, o bravo, o bucaneiro, o dragão, o Red Knight, o Homem de Armas, novamente aqui da Darkest Dungeon, né? Não consigo sair da minha cabeça, Militiaman, Pit Fighter, Pugilista, Sellsword, Squire e Watchman. Em relação às trappings, eles começam com uma lança, botas, lanterna, Laundanum, que serve para ajudar o seu estado mental, ou é físico, eu acho que é físico. Roupas de militar, Oil Pot, Headcap Mushroom, que é uma droga, se eu não me engano é um inebriante que deixa em fúria praticamente. Rush Sack, que é uma bolsa, uma armadura de couro, tinturas, que também te ajudam a curar, um escudo de madeira, e você pode escolher entre uma crossbow arbaleste, que é um tipo bastante específico de crossbow, que é praticamente montada quase, ou você pode escolher uma espada de mortuário, ou também uma lança, que é chamada de pike, que é uma lança de praticamente quase 3 metros. É um calmante, exatamente, é um tóxico. Mas é tóxico de fato. Pronto, pessoal. Em relação às profissões, algo que vocês queiram comentar? Os jogadores ou os espectadores? Nope. Nada. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe. Opa, digitando. Não. Sua Alteza à Noite está digitando. Beber água.
Era só isso. Então, de boa, pessoal. Continuando aqui, né? Essas aqui são as possíveis profissões que vocês podem iniciar, certo? E vocês podem fazer assim a multiclasse logo em seguida. Continuando aqui, ele fala como você pode moldar a sua profissão, perdão. E ele também explica quais são os seus atributos secundários, que seriam ali seu limiar de parry, seu limiar de dano, questões de encumbrance, né, que é o tanto que você pode levar e coisas do tipo. Essa parte aqui, chegando no background, você pode praticamente montar como é que vai ser a vida do personagem, começando pela estação em que ele nasceu. Pô, João, mas a gente não está jogando Changeling, né? Por que isso vai servir? Fora aquele clássico arquétipo, né, das estações e sua relação com a emoção das pessoas, elas também dão um certo toque no seu futuro. Quase como se fosse uma previsão, certo? Porque elas têm uma ligação direta com o dooming do seu personagem, certo? O que é dooming? É uma forma que você vai morrer. Então, por exemplo, quem nasceu no Spring, né? Ele vai ter o Dooming do Spring. Quem nasceu no Summer e assim vai. Então, quando você rola o D100, você pode pegar aqui ou escolher, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma rolagem aqui. Um D100. 80. Vamos supor que a gente está no Spring. A gente nasceu no Spring. Então, não é aqui. Nasceu no Spring, 80. Então, a gente tem aqui. Do not pick... Não, esse aqui, perdão. Provide no successor to a blinded man. Então, não auxilie um homem cego. Putz, será que isso vai causar a morte que nosso personagem se a gente auxiliar? Isso cabe tanto ao mestre quanto ao jogador decidir. Vai que ele é bastante supersticioso, né, sobre as coisas dele. Bem, continuando, a gente pode também decidir o age group do nosso personagem, certo? Então ele pode ser young, adult, middle-aged ou elderly. Mas o que você vai fazer de diferença, João? Basicamente, em Zoerhander, ele considera que quanto mais a pessoa vive, mais ela sofre. E quanto mais sofrimento, mais ela se destaca das outras, mais as coisas mudam em relação ao corpo dela, certo? Então se você é jovem, seu corpo ainda é fresco. Você não tem nenhuma marca que o distinga. Já se você for um adulto, por exemplo, você vai ter que fazer uma rolagem nessa tabelinha aqui. E quanto mais velho você for, você vai ter que fazer mais rolagens e mais coisas para se destacar. Ou seja, se alguém te perseguir, fudeu se você for velho. Mas imagina que não tem um grande personagem vai morrer como o Dooming. Ele só pode levar uma pedrada e morrer antes disso, como foi dito. Sim, de fato. É uma questão bem mais lúdica, bem mais poética, sabe? Algo assim para lembrar o personagem de que existem perigos, por mais seguro que ele esteja. Então pronto, né? E então, em relação às marcas de distinção, tem, por exemplo, orelhas grandes, marcas de beleza no rosto, careca, uma complexão mais calva, coisa do tipo, metade da orelha faltando. São coisas que você pode esconder, mas que vão acabar dificultando a sua convivência, caso você seja procurado ou algo do tipo, né? Puxa o chapéu. A gente tem vários aqui, praticamente cada número do D100 é um resultado. Build Type, que eu pessoalmente não acho uma regra tão interessante, né? Que ela faz o seguinte: ela coloca os arquétipos de corpo em uma certa categoria. Então, quem é mais corpulento, ele vai ter, né, um corpo mais corpulento, e quem é mais frágil tem uma coisa mais frágil. Qual que é a diferença disso, João? Quem é mais frágil tem vantagem. Por quê? Porque você paga menos 20% do preço de qualquer coisa, seja comida, estadia, armamentos e coisas do tipo. E quem é corpulento paga mais. É só isso. Teoricamente não dá nenhum bônus físico, certo? Nada a mais. Então normalmente eu só coloco o pessoal pegar None mesmo, que daí ninguém fica com vantagem, coisa do tipo. Isso aqui é para rolar em relação à sua altura, em relação aos seus cor dos olhos, cor do cabelo, estilo do cabelo, e assim vai, para cada raça, né? Upbringing. Quando você é colocado na sociedade, você tem alguma certa familiaridade, seja por parte dos seus parentes, seja por parte do que você aprendeu, certo? O upbringing serve exatamente para isso, para facilitar a forma de você upar algumas certas atividades. Então você pode rolar um D100. Perdão. Alô? Alguém me desmutou aí? Não, foi o fantasma do passado. E isso vai dar um atributo. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui militante, certo? Ele vai ter um atributo primário favorito, que é o de combate. Então, se eu comprar focos para combate, eu gasto apenas metade do custo. João, o que é que são focos? Semelhante ao que a gente vê em Vampiro, focos dão mais 10% de chance de você ter sucesso em alguma coisa. Então, por exemplo, se a gente for aqui na ficha do Igor, né? E eu colocar aqui coordenação, eu colocar aqui um foco, por exemplo, de grito de guerra. Beleza? Se eu rolar aqui meu coordination, eu posso lembrar, ele vai colocar aqui, né, que eu tenho grito de guerra.
Então, ao invés de ser 49, fica 59. Eu posso conseguir com mais facilidade fazer alguma ação relacionada a gritos de guerra. Até aqui, beleza, pessoal? Alguma dúvida? Pam, pam, pam. Pessoal, respondam, por favor. Ixi, Maria, agora foi uma churrada medonha. Nenhuma suave, nope, coração. Beleza, coração também caiu. E vamos continuar. Em relação a praticamente isso, classe social vai definir quanto de dinheiro você começa, mas fora isso, mecanicamente não existe mais nenhuma distinção, exceto, claro, as vantagens de você ser nascido, né, em uma aristocracia. Então aqui, né, o lowborn, ele começa com 3d10 moedas de brass, que se eu não me engano é latão, né? Acho que é. Todavia, se não for é cobre. E é isso aí, ele começa com 3 disso aqui, que é a quantidade de dinheiro mais merda do jogo. Um burguês começa com 2d10 shillings de prata. Shillings é o nome da moeda que eles usam. E aristocrata tem ali um d10 coroas de ouro. Normalmente, se a gente for comparar com o D&D, o nosso ouro seria a prata. E o nosso Golden Crown seria o que equivalente à platina, certo? João, uma dúvida em relação a esse negócio de dinheiro, né? A conversão é igual a D&D? 10 para 10, 100 para 10? Não. É bastante diferente. Eu pessoalmente acho isso uma merda, cara. A gente vai aqui, ó. Ele mostra, né? Uma coroa de ouro é igual a 20 silver shillings, ou 240 brass pennies. Então é de 1 para 20, o que de fato dificulta um pouquinho a nossa vida, né? Mas nada que um pouco de matemática consiga nos ajudar, mas que eu não saiba contar, pessoal. Ele fala aqui em relação aos flavor texts de cada tipo, né? Em questão de linguagem, ele explica regras para usar linguagens, né? Na mesa que eu estou usando, todos os personagens sabem falar comum, ou melhor, humano, né? Então vai ser interessante quando eles acharem um anão para conversar. Em relação a drawbacks, o que são drawbacks, João? Você pode escolher ter um drawback para ganhar um fate point a mais. E lembra quando eu falei mais cedo? Fate points é para você não morrer instantaneamente. Então pode ser que ajude, né? Então o nosso caro colega Caio aí, né, que tem o olho ruim, que é o grande Axton Laxaraços Olho Morto, ele tem um drawback de Black Cataract. O efeito dela é o seguinte: sempre que você errar uma ação de ataque usando uma arma ranged, você deve rerolar o resultado com a mesma dificuldade. Em um sucesso, você acerta um aliado aleatório que estiver engajado com o seu alvo. Exatamente isso. Isso aqui define o Axton, galera, que é o personagem do Caio. Então tem vários tipos aí de drawbacks que você pode escolher, certo? Ele comenta aqui sobre os usos dos Fate Points, né, em relação às coisas. E aqui também alinhamentos, pessoal. Diferentemente do D&D, alinhamentos são um fator relativamente importante para Zweihander, porque eles definem a ordem e o caos do personagem. Ordem e caos é uma temática bastante fixa em todas as mesas de Zweihander, porque eles pegam a questão da ordem, né, da honra, dos ideais do ser humano e da humanidade no geral. E o caos é o contrário. Ele é a desordem, ele é a putaria, ele é a corrupção da alma, da mente e do corpo das pessoas. Então você pode rolar ou escolher. Eu pessoalmente deixo meus jogadores escolherem, né, mas tem mestres que pode não deixar. Então, por exemplo, né, vamos sugerir aqui que a gente pegou, por exemplo, Pride, né? Meu personagem, a parte dele de honra é que ele é Pride. Pride é... eu não sei o português, pessoal, meu Deus do céu. Orgulho, lembrei, orgulho. E o cavaleiro é arrogância, certo? Então, quando o meu personagem se estiver de bem com a mente e tal, ele vai ser um rapaz, né, orgulhoso. Ele vai saber o que fazer, vai saber quais são as partes boas ou ruins do grupo. Porém, ainda assim, ele pode ser um rapaz bastante arrogante, que menospreza as pessoas que são inferiores a ele, e assim vai. Blood for the Blood God, Skulls for the Skull Thrones. A gente chega lá, calma. Existem várias coisinhas aqui, certo? E ele comenta aqui, dá um flavor text sobre cada uma delas, o que é muito interessante, pessoal. Continuando. E ele fala como você fazer o roleplay dos alinhamentos, mudar de alinhamento, por exemplo, é possível, certo? E aqui ele explica sobre os rankings de alinhamento, certo? Quando você vai jogando, o seu alinhamento ele pode tender à ordem ou ao caos, né? Isso é comum a depender do que você vai fazendo durante esse jogo. Durante o jogo, caso você faça coisas que destoem um pouco, né, do padrão ortodoxo, então, por exemplo, defilar um corpo, roubar alguma coisa, você vai ganhando pontos de corrupção.
quando você chegar a 10 pontos de corrupção, você ganha um Chaos Rank. Que, por exemplo, certo? A gente pode pegar aqui e vai ganhando 5. E da outra vez que eu ganhar 5, eu tenho 10 pontos. No final da sessão, o Mike vai falar, beleza, pessoal, vocês podem rolar um D10, certo? E se der maior ou igual, perdão, menor ou igual, não, é maior ou igual, perdão, ao tanto de corrupção que vocês têm, caso vocês consigam, vocês ganham um ponto de ordem, caso vocês façam, vocês ganham um ponto de caos. Supondo que a gente tem um 8 aqui, por exemplo, vamos rolar um D10. Opa. A gente tirou 4, então a gente não conseguiu, a gente ganharia um ponto de caos. Porém, se a gente conseguisse, tirasse um 9, a gente ganharia um ponto de ordem. Beleza, mas o que isso dá? Fora isso, auxiliar no seu roleplay, é saber como é que seu personagem vai agir em determinado momento, quando você chega a 10, né, marca esses últimos pontinhos aqui, você ganha uma coisinha especial, galera. Olha só que maravilha, né? Se eu chegar a 10 pontos de ordem, eu ganho um Fate Point. Então, se eu me comportar bem, eu sou recompensado com não morrendo, o que é muito bom. Se eu chegar a 10 pontos de caos, eu ganho uma desordem. Putz, John, uma desordem? Mas que diabo é isso? São estados, sejam eles mentais ou espirituais, que fazem uma distorção nos seus valores, certo? Pode ser cleptomaníaco, você ter tendências homicidas, ou talvez, né, com uma pequena chance, você ganhar um presente do Deus do Caos, que logo menos a gente vai comentar sobre. Então isso é em relação às ordens, né? E a gente chega agora na parte das profissões, que eu vou pular, certo? Contudo, eu vou explicar em relação aos níveis de cada profissão. Você começa no seu nível mais básico, aqui ó, Tier Basic. E existem 3 tiers para o seu personagem, que é o Tier Básico, o Tier Intermediário e o Tier Avançado, certo? Você começa com o seu personagem com 1000 pontos para gastar em seus atributos. E você pode ver, deixa eu pegar aqui, cada profissão, como por exemplo aqui, o Adherent, ele vai te dar uma tabelinha aqui com os seus avanços. Perdão. Essa tabelinha você tem que transcrever para essa partezinha aqui, certo? Vamos pegar aqui o do Igor, por exemplo, que é Investigator, né? Deixa eu ver, Skills, Professions. E de Investigator. Pronto, perfeito. Investigator aqui, né? Você pode ler aqui em questão do flavor text da profissão. Aqui vai ter a sua vantagem. Por exemplo, True Detective, né? When intoxicated or underneath the effect of a delirant, make a scrutinized test. If successful, you can ask the GM to give you an important clue for your investigation. And may not have already thought or overlooked. The benefit cannot be gained more than once per day. Ou seja, se você estiver alombrado, você pode fazer um teste de scrutinize, certo? Que é basicamente o nosso investigation do D&D. Se tiver sucesso, você pode perguntar para o mestre alguma coisa que você não tenha notado na cena. Isso para investigador é bem pertinente, né? Então é uma vantagem bem interessante para você ter. E todas aquelas 5 bilhões de profissão tem um bagulho desse. E você vai ver aqui os avanços que tem que ser transcritos para essa fichinha aqui. Você pode ver que ele tem Charme, Counter Fate, Eavesdrop, Education, Folklore, Interrogation. E aqui tem os bônus de Advance, né? Que tem FB, que é Fellowship, Intelligence, Perception e Willpower. Aqui tem, por último, né, os talentos, né, que é basicamente essa mesma tabelinha aqui, certo? Beleza, João. Então, eu começo sem nenhum ponto nisso aqui, né? Certo? E eu tenho 1000 pontos para gastar nisso aqui. Contudo, a minha classe, ela custa 100 pontos. Os pontos de XP são chamados de RP. E você gasta esse RP semelhante a vampiro. Você vai acumulando RP para ir comprando seus avanços. Cada avanço desse, ele custa 100 de RP no seu primeiro nível. Quando você passa para o intermediário é 200 e quando você passa para o avançado é 300 cada bolinha dessa, certo? Beleza, João. Então como é que eu tenho que fazer? Você precisa marcar todas as bolinhas para você ir para o seu próximo tier e pegar uma nova profissão, certo? Beleza, então eu tenho 900 pontos. Posso começar a distribuir? Pode. Então, vixe, depois vai ter que colocar aqui que eu me esqueci tudo que tu colocou. Putz, caguei o pau. Depois eu vejo na gravação e coloco direitinho, tá? Todavia, supondo aqui que a gente vai fazer um novo personagem, né? A gente pode pegar, por exemplo, 900 pontos, né? Eu vou pegar aqui em inteligência, já que ele é investigador, né? Perception é importante, então já foram 400 pontos, beleza. Vou pegar um Eavesdrop, fica 500, um em Folklore 600, Interrogation 700, um de Heal, que é bom.
Fica 800 e 900. Beleza, João. Peguei aqui minhas avanços. Como é que eu faço? O que é que isso significa? Quer dizer que você pode ir na sua ficha e marcar uma bolinha dessa em cada atributozinho que você tem. Mas tem os teus avanços marcados. É só a gente transferir depois. Os avanços eu não vou mexer não. Então beleza, né? Eu tenho 2 de IB aqui. Vamos começar por lá. Então eu venho aqui, né, no meu IB, que é o meu Intelligence Bonus. Cadê Intelligence? Aqui. E eu marcaria 2 bolinhas, né? Então já tem 1, eu marco 2. Você pode ver que meu bônus mudou. O que isso quer dizer, João? Cada bolinha significa que você tem 10% a mais de chance em ter um sucesso. Ou mais 1 de bônus para aquela situação. Por exemplo, Igor tem aqui um ponto de folclore. Vamos rolar folclore, né? Para ver. Então pronto, ele tem 42 de inteligência e 10 de folclore, que é uma bolinha. Então ele teria que tirar 52 ao invés de 42, já que ele tem mais 10% de chance. Crisis Under the Mask. Porém, ele tirou 94, né? Então é uma falha já que é maior do que o resultado. Essa partezinha aqui é a mais chata, mais complexa eu diria. Mas veio para entender, pessoal? Aos povos que não jogaram ainda, alguma dúvida em relação a isso? Caio está digitando. Sua Alteza também está digitando. Tudo mudo. O povo aí foi beber água, foi no banheiro, faz outra coisa. Mas você tá vendo, né, cara? Os de verdade a gente sabe quem é. Caio está digitando. O povo é time do online. Ih, rapaz. Vamos ter que fazer o presencial então. Acho que não tem nenhuma dúvida. Beleza. Se eu fosse jogar e aparecer um monte. É sempre assim, cara. Depois vocês fazem a ficha aí solo quem tiver interesse, né? E a gente pode ver algumas possibilidades. Então, povos. Beleza, João. Então vamos supor que eu completei tudo. Beleza? Gastei uma porrada de RP e completei todas as minhas bolinhas. Beleza, cara. Então você passa de tier. Você agora está no nível intermediário. Você pode escolher qualquer profissão que você tenha os pré-requisitos. Certo? O que isso quer dizer, João? Vamos ver. Aqui, nas profissões, você vai ter as profissões de expert, cara. Que são profissões que só podem ser pegas a partir do 2º nível. E normalmente elas têm algum requerimento. Por exemplo, Arquimago. Você deve ter pelo menos 2 skill ranks em Incantation. Adicionalmente, você deve ter um talento, um traço especial de magia arcana. Você também deve sacrificar um fate point para entrar nesta profissão. Então tá vendo que cada coisinha pode ter ou não, né, os seus requerimentos. Assassino, por exemplo, né? Vidente, Black Magister, Bloodmonger. Dono de guilda aqui também, é o Gimli. E também tem essa parte aqui, o livro ele é recheado de referências para praticamente várias coisas da cultura pop e principalmente de Warhammer no geral. Deixa eu ver se eu acho aqui os Witch Hunters. O Godsworn aqui, que é basicamente os clérigos de Sigma no Warhammer Fantasy, que é o clérigo que dá porrada e cura. Deixa eu ver. Cadê Divine Magistry? Aqui o brabo Inquisidor, que é o clássico Inquisidor de Warhammer, né? Ele tem os pré-requisitos, né, que você precisa ter pelo menos 2 ranks em Resolve para entrar nessa profissão de Expert. João, beleza, mas durante a minha criação de fichas eu só tinha um Resolve aqui. Não tem como eu pegar Inquisidor. Galera, você vai ter que ir aí para outra profissão e no Expert, no Advanced, você tem que pegar Inquisidor. No suplemento tem regras para você poder substituir suas skills, mas a gente não vai comentar nisso hoje, né? Porque é suplemento. Tem druida? Opa, tem, eu vi. Pois é, não vou mais comentar não, né? Mas tem sim, pessoal, de fato. Tem muitas e muitas classes que também podem ser adaptadas para o que o coração de vocês desejar, né? Então beleza, a gente já tem um insight bem bacana sobre as profissões. Aqui ele comenta sobre as skills, né? Que a gente já falou, tabelinha sobre o que você pode fazer com cada skill. E aqui vai para os talentos, né? Que a sua profissão pode dar alguns talentos. Por exemplo, aqui em tem Secret
Science, Indifference, Impervious Mind. Você vem aqui e verifica cada coisa faz. Igualzinho o vampiro. No 7 tem a descrição dos itens e os seus efeitos, certo? E é bem interessante porque ele dá uma tabela bastante complexa sobre o preço de praticamente qualquer coisa, certo? Então, se você quiser o preço de uma estalagem, de uma alimentação, de esmola, você vai achar aqui. E tem muitas armas muito bacanas, já eu vou explicar. Capítulo de combate, explicando como é que são os ataques, as ações. Isso aqui é bem interessante, pessoal. O jogo ele não necessariamente precisa de grid, certo, para jogar, porém eu acho bacana porque ele permite a jogada com grid, né? Então eu gosto de usar. E é o seguinte, durante o seu turno você vai ter 2 APs, que são seus Action Points. Perdão, 2 não, 3. 3 APs que são os seus Action Points. Você pode gastar seus 3 pontos como você quiser, beleza? Então se eu quiser atacar, deixa eu ver aqui, ó, Melee Attack 1, faça um teste de combate. O seu inimigo pode parear ou sofrer o dano. Certo. Então vamos lá. Personagem do Igor. Talentos e trappings. Ele tem aqui, por exemplo, uma faca. Vou fazer o meu ataque, João. Pô, vixe, Maria, que diabo é isso? Calma lá, pessoal, vamos explicar, né? Primeiro de tudo, aqui é a rolagem normal, como a gente já viu. Mesma cor disso aqui, sem segredo. Aqui embaixo é a range e aqui é o dano. Vale, João, 5 de dano, mas o Igor tinha um combate de 4. Por que deu 5 aí? É o seguinte, pessoal. Ele deixa uma coisa no jogo que se chama dados de fúria. Todo ataque que você der, você vai rolar um dado de fúria. João manja dos mapas. Sou full. Não entendi isso aqui. Todavia, vamos continuar. Todo dano que você vai jogar, você vai rolar um dado de fúria, que é um D6, certo? Então você vai somar o seu dano padrão, né, que no caso do Igor, como ele tem 4 de combate, é 4, mais um D6. Que no caso aqui, ele tem 3 de combate e tirou 2 no dado de fúria. Só que, semelhantemente também a vampiro, se você critar no dado de fúria, se você tirar 6, você pode rolar outro dado de fúria. E se ele critar, você pode rolar outro dado de fúria. Se ele critar, você pode rolar outro dado de fúria. Então, teoricamente, você pode dar insta em qualquer coisa que você vê na sua vida, certo? Vamos tentar fazer aqui, manipulando as variáveis. Deu 4 de dano. Deu 7 de dano. Ó, tá aumentando, hein? Deu 5 de dano. Rapaz, eu já vi que esse povo aqui do jogador, eles já critaram com 14, 16 de dano. Fiquei foi triste. Outra coisa, né? Toda arma ela vai ter qualidades. Vocês podem ver aqui, né? E aqui também. As qualidades elas têm um impacto direto nas ações de combate. Por exemplo, uma arma rápida. Quando você ataca um componente com ela, ele tem menos 10% de chance de desviar ou parear, né? Que é defender, bloquear. Esta arma que ele também usa finesse, né? Então, ao invés de combate bônus, ele usa agility bônus para dar dano. Importante, você não vai rolar o seu acerto com dano, igual que seria uma rapier em D&D. Você vai rolar apenas o dano, não o acerto. Ela é leve. Então, sempre que você usá-la com um escudo ou na mão contrária, você adiciona mais 1 no dano. Porém, ela é fraca. Isso aqui, pessoal, os jogadores sofreram, viu? Pense. O que significa? Esta arma não pode infligir... só pode infligir ferimentos moderados ou sérios, nunca ferimentos agravados. Ou seja, essa arma nunca pode matar alguém diretamente. Indiretamente até que pode, sem muitos problemas, mas diretamente não dá. Então você pode ficar esfaqueando uma pessoa até você cortar uma veia por parte de um ferimento e fazendo que ela sangre até a morte, por exemplo. Mas você não vai conseguir fazer com que ela chegue... que ela chegue no Slain. Ela vai ficar aqui, sempre. Outra coisa que eu esqueci de comentar, certo? Quanto mais machucado você está, mais fácil de ganhar um ferimento. A partir do Lightly Wounded, você rola um D6 para cada dado, para cada nível, né? Então, se eu tiver 2, eu rolo 2D6. Se eu tiver 3, eu rolo 3D6, certo? E cada 6 é uma injúria. Nenhuma injúria. Acabei de sorte, viu? Aqui é uma injúria. Isso aqui é o Matheus jogando, tá? Desgraçado nunca pega injúria. Prontinho. Beleza, João. Então você falou como é que funcionam os ataques, como é que funciona as qualidades das armas, né? Ele chegou outra coisa que a gente precisa saber? Sim, galerinha. Diferente do D&D, né? Que a gente tem a ação bônus e a reação. Não tem isso em Zoeyhander.
porém você pode executar coisas fora da sua ação. Quando você guarda AP, certo? Você pode usá-lo fora do seu turno para ações especiais. Quais são essas ações? Da Dodge, esquivar de ataques, e da Parry, defender ataques, certo? Um ataque melee só pode ser pareado, não pode ser esquivado. Já um ataque ranged só pode ser esquivado, não pode ser pareado. Essas coisas aqui são rolagens, tá? Então o Dodge é uma rolagem de coordenação e Parry é uma rolagem de habilidade com arma. Então se a arma for marcial, habilidade marcial. Se a arma for simples, arma simples. Tudo bem até aqui, pessoal? Dole 1, Dole 2, Dole 3. O cara falou um yep. Então vamos prosseguir. Olá, Rodrigo. Boa noite. Tudo tranquilo? Muita coisa mais de boa. Olá. Pronto, perfeito. E aqui tem todas as ações do jogo, né, pessoal? Eu vou deixar para que vocês descubram sozinhos, caso se interessem, certo? Aqui tem uma descrição bem detalhada de todas as ações, certo? Que já salvou a gente aí de alguns probleminhas relacionados à regragem, certo? Mas é bem de boa. Aqui explica turnos de combate, ataques ranged, que são basicamente a mesma coisa, e sucessos e falhas críticas, pessoal. Nesse sistema, existem duas formas de você conseguir um crítico. Se você tirar 1 ou 100, ou se o seu dado der dois números iguais. Então, por exemplo, vamos rolar aqui um teste de Simple Melee. Beleza. Eu precisava tirar 46 e tirei um 95. Se eu tirasse um 100, ia ser uma falha crítica. Se eu tirasse um 1, ia ser um sucesso crítico. Contudo, dois números iguais é um crítico, né? Se eles forem um sucesso, é um sucesso crítico. Se forem uma falha, é uma falha crítica. Então, é basicamente isso, né? Se você tirar maior que o seu rating, você tem uma falha crítica, se for dois números iguais. Se você tirar abaixo, se for dois números iguais, é um sucesso crítico. O que acontece no crítico, João? Dobra o dano, como é? O mestre decide. Se você quiser quebrar a sua arma, pode quebrar. Se você quiser quebrar a sua perna, pode quebrar a sua perna. E assim vai. Aqui ele comenta mais em relação à defesa dos oponentes, cálculos de dano, danos excessivos e, mais uma vez aqui, fate points como sempre, muito importante. Capítulo 9. Pessoal, aqui para quem gosta de jogar de suporte ou de crafter, vai achar maravilha. Hazards and Healings. Ele explica tudo em relação à cura ou perigos que você precisa saber. Doenças, que são bastante comuns, venenos, ele dá tipo um compêndio inteiro de doenças malucas para vocês. Desordens, como eu já havia comentado, certo? Climas extremos, então em questão de Quixadá, né, que é o nosso clássico, ou do sul do país do Brasil, né, que dá Frostbite. Dano de queda para água, fogo, intoxicação, venenos, delirantes, toxinas e muita coisa. Mas lembrando, né, isso aqui é só se você for usar. Não precisa saber nada disso não se você não for usar, óbvio, né? Deprivação de sono, fome, sufocação. E aqui ele comenta um pouco mais sobre os danos psíquicos, que são os danos de peril, né? Basicamente você vai ter essas condições aqui, né? Que é unhindered, imperiled, ignorar skill ranks e incapacitado. Isso aqui representa basicamente o afobamento do seu personagem. Quanto mais afobado, quanto mais estressado, quanto mais com medo, quanto mais cansado você estiver, mais fácil é você de falhar nas suas ações, ignorar as suas habilidades que você já tem, esquecer ou ficar muito afobado para conseguir colocá-las em prática, né? Aqui ele fala injúrias, certo? Como é que pode tratar, fazendo cirurgia, usando tinturas, suturando elas. Questões de infecção, sangrias. Praticamente todos os itens desse jogo que são de cura ou são de construção podem ser craftados pelos jogadores, tanto que é até um pouco incentivado pelo jogo. Porém, dinheiro, né? É o problema principal. E aqui, galera, aqui que o negócio fica bacana mesmo, que é magia, porrada, caos e deuses do caos, né, cara? Que é o que o pessoal gosta de ver. Ele explica em relação ao Flavor Text de como é a magia deste mundo, certo? E ele comenta sobre as duas, que na verdade são três, tradições mágicas, que são as magias arcanas, né? Que a gente já tem em comum em pensamento, né? Cor de mago, cor de druida, e as magias divinas,
certo? Que são derivadas dos vários deuses que o mundo oferece. Então, cada coisa é diferenciada, por exemplo, em ciclos, né? Em arcanas. Então, a gente, por exemplo, aqui tem arcana do animismo, que são para animais. Ele pesquisa que qual que é o vento da magia que rege esse tipo de coisa, então Geruva, The Brown Winds. Ele também explica um pouco como que os conjuradores dessa magia se comportam, porque nesse ambiente a magia vai corrompendo os usuários a cada vez que eles vão a utilizando. Então, magos de fogo tendem a ser mais explosivos e literalmente pegam fogo ou o cabelo é vermelho de chamas e brilha no escuro. É bastante interessante. Arcana da astromancia, né? Questão de planetas, estrelas e astros no geral. Elementarismo, que é o coisa verde. Luminescência, que é o branco. Morticismo, que não é necromancia, certo? Que é o roxo. E aqui é a necromancia, que é o brabo, que é os ventos de cor ônix. Piromancia, shadowmancia, né? Que é de sombras. Sorcery, que são feitiços diretamente mágicos ou arcanos. Transmutação. E Intertwined, que são o de Void, Silver, que já passa para as partes sancionadas e magia não sancionadas. Né? Neste ambiente, magos são bastante perigosos, né? Porque além da magia ser algo bastante corruptível, você pode summonar diabo com um negócio desse, as religiões também não são muito a favor dos magos arcanos, né? Principalmente porque eles são mais ou menos maluquinhos. E aqui a gente tem as magias divinas, né? Que comentam sobre os deuses. The Crouched One, The Custodians, The Demiurges, The God Emperor of Mankind, que é esse povo aqui. The Learners, The Leviathans, The Martyr, The Night Father. E cada um tem um flavor bastante específico para cada coisa que você pode querer fazer, certo? Então tem vários tipos de clérigo, vários tipos de mago. E a gente for englobar também outros tipos, por exemplo, bruxo, druida e outras coisas, cairiam também na magia arcana, certo? Ele fala sobre os princípios da mágica, né, que são 3 tipos de magia que existem. Petty Magic, que seriam nossas cantrips. Lesser Magics, que seriam nossos feitiços padrão. E Greater Magics, que seriam coisas bem maiores e mais perigosas. Teoricamente, você pode castar quantas magias você quiser. Mas aquela coisa, se der um crítico ruim, possível é que você perca um braço, viu? Ele comenta em relação a como você guardar os spells, praticar os seus spells e aprender novos spells. Bem em questão do personagem de mago mesmo do D&D. Ele comenta sobre ações especiais para magos, como conjurar poder, que você pode aumentar as suas chances de conjurar um poder, ganhando corrupção, que seria equivalente ali ao Reach de mago The Ascension. The Ascension não, The Awakening. Resultados da magia e questão de coisas. Ele fala sobre as templates de Cone, Burst e Explosion. E fala como você pode evitar mágica, como por exemplo, usando Counter Spell, que todo mago que sabe conjurar magia pode tentar castar em algumas situações, certo? E Chaos Dice. Chaos Dice vai ser presente em muitos ambientes desse jogo. Praticamente ele fala o seguinte: role um Chaos Dice, se der 6, fudeu. E a maioria das coisas é essa situação. Quando você rola Chaos Dice para uma magia, se der 6, dê alguma manifestação fora do seu controle. Ele fala aqui em relação às magias divinas, as punições divinas, né? E as manifestações do caos, que podem ser aleatoriamente geradas pelo mestre. Formato das magias, né? E aqui vem todas as descrições de pequenas magias, né? Generalistas, por exemplo, ele tem todo um compêndio explicando, e depois para cada arcana, né? Então, animismo tem aqui, astromancia, elementarismo, e assim segue. Mais uma coisa aqui, Zen Healings, Grimório, Witchstone. Pronto, galera. Essa aqui é uma parte bacana, né? Como eu já comentei, esse sistema tem várias referências ao universo de Warhammer Fantasy, certo? Mas bastante peculiar, né? Se existe o Warhammer Fantasy, o que é que a gente vai jogar esse troço? Bem, é o seguinte, o Zoe Hand ele foi feito por um fã de Warhammer Fantasy, certo? Porém, por conta de algumas cagadas aí, né, que a Games Workshop deu em relação ao universo e aos sistemas de RPG de Warhammer Fantasy, End of Times, ele preferiu, né, tentar compilar as regras de uma forma que seja mais introdutória, mais fácil de ser compreendida para mestres e jogadores no geral. Então, ele criou o sistema de Zoerhanda, né, que se utiliza os elementos de Warhammer Fantasy para questões de mágica, para questão de cenários, e logo logo a gente vai ter algumas comparações bem interessantes.
Então aqui ele comenta, né, que o Wheatstone é uma pedra mística escavada pelo povo rato, né, que são os Scratch, um negócio assim, depois já a gente vê. E basicamente ela serve pra muita merda, principalmente para fazer itens mágicos e outras peripécias aí, né, como por exemplo o Witchfire. Ele também comenta sobre questões de rituais, né, que são outros tipos específicos de mágica e coisas do tipo. E isso, no geral, engloba bastante as questões, né, de como conjurar magia, simular demônio e coisa do tipo. Beleza, João, tendo isso em vista, como é que a gente faz para ser um mago, por exemplo, né? Bem simples, você tem que ter uma profissão que permita que você ganhe um traço de conjurar magia. Você pegando a profissão que seja mago, você pode conjurar magia. Bem simples. E ele vai ter lá na profissão as descrições de que tipo de magia você pode utilizar, em quanto tempo e até quais níveis. Certo? Até aqui, alguma dúvida, pessoal? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Beber água, pera aí. Dou-lhe 3. Sua Alteza da Noite está digitando. Nai. Então vamos prosseguir. Deixa eu ver qual é o próximo capítulo para nós abordarmos aqui. Questão de mestres. E não vou comentar sobre mestre, tá? Porque é para mestres interessados leiam. E o bestiário, galera, que eu acho assim uma coisa fenomenal. Eles adaptam várias criaturas que a gente tem conhecimento tanto para o Warhammer Fantasy quanto para o nosso queridíssimo D&D, né? Então, por exemplo, aqui ele pega todos os tipos de criaturas disponíveis. Eu pessoalmente achei que o bicho era bastante pequeno em comparação a um livro inteiro que a gente tem para D&D, né? Mas fazer o quê? E ele pega assim vários tipos de criaturas que a gente tem em relação ao Warhammer Fantasy, que agora a gente vai começar a fazer as nossas relações. Tanto em Zweihander quanto em Warhammer Fantasy, o caos ele não é apenas um elemento do mundo, coisa do tipo. Ele é algo, ele é tangível, ele é não é físico, digamos assim, né? Mas ele existe, é sentiente. O caos é uma energia que pretende corromper tudo que existe no mundo. E existem deuses que vivem no caos, né? Em especial, ele separa os deuses em 4 ou são 5 elementos. Deixa eu ver aqui se eu acho. Great Devourer, of Change. Não tenho certeza, certo? Porque eu não lembro agora. Todavia, eles pegam para a parte de violência, decaimento, luxúria e mudança, certo? Que são os principais 4 elementos do caos que se tem tanto no Warhammer Fantasy quanto em Zweihander. Então, cada demôniozinho desse aqui, ele tem a representação desses 4 deuses do caos. Aqui seria o decaimento. Aqui, se eu não me engano, seria a violência. Aqui é a mudança. E... Cadê? Acho que não é esse. Ixi, não tem o da luxúria. Então vai ser esse aqui. Acho que ele fica em Lower Demons mesmo. Todavia, outras criaturas que a gente pode ver tanto em Warhammer Fantasy quanto em Zweihander são o que eles chamam de Astlans, né? Que seriam assim, um povo réptil, que no Zweihander são os Lizardmen, né? Os grandes protetores das florestas, que eu esqueci o nome agora. Putz. E basicamente eles tentam adaptar da melhor forma possível todos esses elementos para criar uma coisa mais concisa e de semelhança para todos os jogadores, né? Aqui tem os servos do caos, né? Que tem os anãos do caos aqui, que são os do Ergar. Felk Knight, Havoc Conjurer. Gigantes também. A gente tem os clássicos Goblins, né? Que eles dão uma pegada bem mais D&D em comparação com o que a gente tem em mente dos Goblins do Warhammer Fantasy, certo? Então são Goblins mesmo, pessoinhas pequenas. Tem os Grendel, que no caso lá seriam os Beastmen em Warhammer, certo? Que é basicamente o povo besta. Bem bacana também. Tem o Orcs, escrito com X, e no Warhammer Fantasy é escrito com K, e no D&D é escrito com C. Em comparação com todos esses, os Orcs daqui são bem mais parecidos com os Orcs de D&D, né? São aquele povo mais de pele verde, bárbaros e coisas do tipo, né? Ligados aí para o clássico estereótipo que a gente tem dos Orcs. Ele pega a parte dos Undead, né? Que é óbvio que tem que ter. Deixa eu ver mais uma coisa. Pronto. Skrzak. É o nome do povo rato aqui, que são meus favoritos, obviamente, né? E eles pegaram bastante, mão pesada, assim, de referência do Warhammer Fantasy. Contudo, eu acho que eles deixaram bastante mais family friendly em relação ao que eles são em lore, obviamente, né? São referências aí bacanas que a gente tem também para este quesito. Por fim, mas não menos importante, eles pegaram também os condes vampíricos de Warhammer Fantasy. Olha o Rakshasa aqui.
bem que a gente não viu esse negócio no D&D, glória a Deus, não tinha morrido. E cada criaturinha, né, ela vem com um perfil aqui semelhante do jogador, com as suas profissões, suas proficiências, seus ataques e seus traços, que é bem interessante. E fora isso também, o manual, junto com o suplemento, provê formas bastante interessantes e divertidas de se criar criaturas e encontros. Então, bem, povos, creio que no geral seja isso. Alguém tem alguma dúvida que foi apresentado? Algum comentário ou coisa do tipo? O que vocês acharam aí da nossa introdução a Zweihander? Povos? Bacaners. Teve cuspe. Rapaz, foi o cor que me faltou nesse finalzinho, viu? Vou admitir. Cati está digitando. Deu pra dar uma noção geral muito boa. Pessoal, obviamente, né, em 2 horinhas não teria como a gente ver tudo assim do sistema, né, em relação a todas as conotações fantásticas que o sistema propõe. Porém, no geral, eu posso dar algumas dicas para vocês, certo? Ele é um sistema bastante divertido de se mestrar e de se jogar, eu espero, né? Não joguei, mas mestrei. Contudo, quando a gente se compara a combates do jeito que a gente tem para D&D, é algo bem mais difícil de ser regrado, porque um combate pode ser facilmente mortal. E não é muito bem o foco do jogo. Os personagens são pessoas normais, são trabalhadores ou são algum tipo de guerreiro mais simples, né? Então o foco do jogo não é necessariamente combate direto, assim. Por exemplo, 4 combates por dia é o médio para D&D. Não funciona para Zweihander, já adianto, certo? Porém, não deixa de ser divertido ver os seus jogadores se fuderem. Tem dúvida que só surge quando jogamos de fato. De fato, né, Arush? Como foi comentado aí. Por fim, pessoal, para o pessoal que está jogando Zweihander, eu gostaria que vocês fizessem uma palhinha, né? De como é que foi essa transição, o que vocês acharam do sistema, como é que vocês acharam do jogo, quais são as peculiaridades que vocês notaram, maiores dificuldades e coisas do tipo. Ai, ai, minhas pernas. Um sufoco, muita atenção. Sua Alteza, à noite, está digitando. Mas exigei um nível a mais. Como assim, Igor, um nível a mais? Que é divertido. Tipo Pro. Não sei se eu entendi bem, Igor. Tu pode desmutar para comentar sobre isso? Pior que não. Xiii! Muito só daqui por hoje. Tudo tranquilo, meu patrão. Relaxe. Rapaz, desculpa estar falando aqui que vai aparecer na gravação, Não, de boa. mas eu não estou podendo escrever muito bem, então só para falar aqui os meus pensamentos. Certo. Eu gostei bastante das explicações, eu infelizmente não pude pegar as primeiras, fiquei intrigado por alguns itens do bestiário que tu falou ali, mas depois, onde é que eu posso te aperrear para poder ler o material? Pronto, cara, olha aí que pergunta bacana. O material está disponível já no nosso Drive faz um tempo relativamente grande, eu acho. Se vocês forem lá, na pasta Sistemas, o backup do João, vai estar lá. Zweihander juntamente com o suplemento. Valeu. Infelizmente não vamos ter ficha, mas eu posso dar uma pesquisadinha melhor, certo? Contudo, o Roll20 ele providencia já a ficha editável. Então, só fazer uma mesinha lá privada e escrever, beleza? Bem, povos, já que não temos mais dúvidas, certo? Vou encerrar aqui a gravação. Me despeço aqui do pessoalzinho do gravado e espero que todos tenham uma excelente noite.